Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre os currículos criativos e por que eles não funcionam tão bem. Eu sei que muita gente constrói currículo no Canva, elabora o currículo lá, consegue seu emprego, mas eles tendem a ter uma série de problemas. Então eu não sugiro que você construa um currículo desse, pelo menos não antes a entender quais são todos os riscos que esse currículo gera para você. Aí depois, se de repente você quiser assumir a responsabilidade por construir um currículo desse e os possíveis problemas que você pode enfrentar nos processos seletivos, é uma questão tua, tá? Mas sugiro que você assista até o final e depois tire suas próprias conclusões. Lembrando que currículos criativos, eles podem sim te dar um emprego, né? Não é porque o currículo ele é criativo que ele vai ser eliminado de cara. Mas o que eu vou te mostrar é que existem certas situações que sim pode fazer com que esse currículo seja eliminado. Do contrário, currículos mais conservadores, mais normais ali, eles tendem a ter uma resposta melhor em qualquer tipo de cenário. Vamos ver comigo aqui, eu tenho um exemplo de currículo criativo, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse currículo, ó. Isso, esse currículo aqui a gente já consegue ter uma boa análise do que, quais são os problemas que você pode ter. Primeiro de tudo, um currículo criativo ele tem essa questão de ser um currículo de uma página, tá? Currículos de uma página, eles têm um grande problema que é informação limitada, concorda? Eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu tenho um espaço que eu tenho que trabalhar em cima dele. Então percebe que as informações aqui em relação às descrições das experiências profissionais, elas são bem enxutas, né. Eu não consigo trabalhar isso com um detalhamento maior, porque vai faltar informação, enfim. Alguns currículos também, principalmente esses do Canva, ele já vai vir com algumas informações pré-definidas, então às vezes ele vai ter informação que nem é importante tu incluir, mas tu vai acabar incluindo porque tu tá seguindo o template, então tu vai colocar informações que não são relevantes e informações que são bem importantes, tu vai acabar não colocando, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu acho problemático nesse tipo de currículo é o tamanho dele, tá? Esse tamanho aqui de uma página, ele é um problemão. Lembrando que o currículo, óbvio, ele não pode ser gigantesco, mas ele pode tranquilamente aí ter até 2 páginas, tá? Dentro de 2 páginas a gente consegue trabalhar. Para profissionais mais novos, pessoal mais de início de carreira, eu acho que talvez até funcione esse currículo, porque realmente a pessoa não vai ter muito o que fazer, não vai ter muito o que preencher, então 1 página é mais suficiente, tá? Uma questão que a gente tem que tomar cuidado também é com relação ao layout, tá? Primeiro, esse currículo aqui, ele tem uma situação que é bem característica. Eu fui imprimir esse currículo e percebe que aqui o indivíduo que inventou esse template, ele colocou as informações em fonte branca em cima de uma cor aqui que não dá contraste nenhum. Então eu não fiz nada, eu peguei esse currículo e imprimi, tá? Ficou impossível de ler. Ficou péssimo. Eu não sei se você tá conseguindo ler aí, mas para mim aqui tá horrível de ler. Então essa questão do contraste de cor precisa ser muito bem trabalhada. Então, se você vai fazer um currículo desse no Canva, pelo amor de Deus, seja um designer para entender pelo menos hierarquia de contraste aí de cor, hierarquia de informação, para você não cometer um erro clássico como esse aqui, de tu ter uma informação de uma fonte clara em cima de um fundo claro e não dá contraste nenhum e eu não consigo ler as informações, tá? Outra coisa em relação ao layout que a gente pode ver de cara é essas informações distribuídas, né? Eu tenho informação aqui, eu tenho informação aqui, informação aqui, informação aqui, 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 aqui. Ou seja, o meu olho tem que fazer isso aqui, ó, ele dispara para tudo que é lado, e eu não sei o que eu olho primeiro. É engraçado isso, né? Parece bobo, mas currículos em 2 colunas têm esse problema. Eles dispersam a informação. Eu não consigo saber qual é a real hierarquia dessa informação, o que é mais importante do que o outro. Então, naturalmente, ele é mais difícil de ler, apesar de ser só 1 página. Eu sei que você pode estar olhando aí e falando, nossa, Alan, mas isso é estúpido, dá para ler tudo, dá para ver quais são os títulos, dá para saber onde estão todas as informações. A questão é que você está olhando com o seu olhar leigo, mas para um recrutador, às vezes, que está acostumado a ver currículos e ler eles e analisar eles em 6 segundos, porque eu vou direto na informação que eu preciso, vejo a informação se a pessoa tem o requisito ou não e passo para a próxima, um currículo desse é uma merda, porque eu tenho que olhar tudo ao mesmo tempo para tentar encontrar informação. Lembrando que, não sei se você sabe, tá?
mas o recrutador, ele tem um padrão de leitura que a gente chama do padrão de leitura E ou F, que é um padrão que é o seguinte: eu varro verticalmente o currículo, no momento que eu encontro a informação que eu quero, aí eu passo a ler a informação de forma horizontal. Por isso que chama, né, de padrão E ou F, ó, o F aqui, ó. Por isso que um currículo em uma única coluna, ele é mais amigável à leitura de recrutadores do que currículos em duas colunas, onde as informações ficam dispersas. Percebe que a forma como o meu olho varre as informações é completamente diferente, e em currículos de duas colunas eu faço a leitura de uma forma não natural, tá? Muito diferente do que eu estou acostumado com o currículo padrão. Ah, mas isso é tu. Não é todo recrutador que é maluco que nem tu que lê nesse padrão é errado. Isso daqui é uma pesquisa que foi feita baseado no movimento dos olhos dos recrutadores na leitura de currículos, e aí identificou-se que a forma como o recrutador lê é nesse padrão E ou F, e ele já tem pré-definições do que ele espera ter em cada área do currículo. Então, currículos que têm essa estrutura são currículos que o recrutador tende a avaliar mais rápido e avaliar melhor. Tá? Porque é mais familiar para ele, então fica bem esperto em relação a isso. Antes de eu continuar, deixa eu te lembrar de curtir o canal, se inscrever também, porque é bem importante para que você receba as notificações do YouTube e aí conseguir ter novas dicas sobre como conseguir o teu melhor emprego. E também, se tu tiver qualquer dúvida sobre o que eu estiver te explicando nesse vídeo, deixa nos comentários que eu vou lá, vou te responder, tá? Fica tranquilo que eu te dou uma consultoria gratuita. Então assim, a gente já falou sobre a questão do volume de informação, que um currículo desse tende a ser mais enxuto, né? E não, às vezes não vai ter toda a informação que você precisa. Ele é um currículo que às vezes vai ter essa informação distribuída em duas colunas, o que dificulta a leitura natural do recrutador. Ele é um currículo que às vezes vai, como eu disse, né? Às vezes tu vai pegar esse currículo no Canva, ele vai ter algumas seções pré-definidas, como por exemplo essa questão aqui, ó, de competências. Competência é um negócio que a gente não inclui no currículo. Competência é uma puta autoavaliação tua, né? Me prova que você é uma pessoa que sabe redigir textos. Tu não escreve isso como competência. O que tu vai fazer é, tu vai escrever nas experiências profissionais aqui, tu vai descrever o que tu fazia na prática do dia a dia de trabalho, né? E a partir disso eu subentendo que tu tem essa competência, mas listar as suas competências, principalmente as comportamentais, né? Ah, sou comprometido, tenho foco no resultado. Puta autoavaliação, isso aí não dá pra gente usar como base. E um currículo ele só pode ter informação que é real, né, que é comprovada. Então, geralmente, o que vai acontecer nos currículos com esses layouts, eles vão te colocar algumas seções pré-definidas que tu vai acabar preenchendo, né, de forma automática, por não saber se é uma informação que tem que ter ou não no currículo, e isso pode ser um probleminha aí. O que eu digo um probleminha, assim, óbvio, isso aqui não vai eliminar o teu perfil do processo seletivo, mas pode dar a sensação de que tu está se vendendo além do que deveria. Uma coisa que acontece bastante, às vezes, nesse modelo de currículo é que ele vai ter umas seções, às vezes, que pode ser chamada, às vezes, de habilidades, alguma coisa nesse sentido. E aí, ele define, por exemplo, vai, sei lá, o nível de inglês da pessoa. E aí ele coloca através de gráficos o nível de inglês, né? Coloca assim, ó, nível de inglês, sei lá, 60%. Puta que pariu, isso aqui eu fico indignado quando eu vejo no currículo, porque quem disse que é 60% teu nível de competência no inglês, cara? Ah, beleza, se tu tem uma prova, uma certificação que tu tirou, porra, põe a prova e põe a numeração da prova e põe lá qual que é o seu nível de proficiência, o B1, B2, C1, C2, sei lá, coloca isso, não um percentual, ainda mais baseado em gráficos, que putz, da onde se tirou essa informação, entendeu? Quando a gente tá falando de inglês, a gente ainda às vezes até tem alguma referência. Agora, às vezes, pessoas colocam isso, por exemplo, Excel, 40%. Eu falo, caralho, o que é saber 40% de Excel? De verdade, eu acho que 40% do Excel, cara, quem conhece é um cara que eu espero, talvez, que ele faça até uma macro ali no Excel, entendeu? Conheça de VBA, essas paradas, porque o Excel é tão grande, dá pra fazer tanta coisa nele, que conhecer 40% de todas as funcionalidades é um negócio gigantesco. Então, percebe? Toma cuidado com essas paradas aqui. E no mais,
Ele é um currículo que, de novo, tem as informações que precisa. Ele tem lá a experiência profissional, tem a formação acadêmica, tem os dados de contato da pessoa, tem o nome da pessoa, tem o objetivo dela, né? Aqui, às vezes, nesse sobre mim vai ter um breve resumo profissional, ok. Aqui, nesse caso, tem até as realizações, que é algo que a gente não coloca separado. Geralmente a gente vai colocar isso atrelado a cada experiência profissional, mas tudo bem, não é tão problemático. Então, ele tem as informações, mas por conta de alguns ajustes aqui, a forma como ele é estruturado, enfim, pode ser um tanto problemática. Outra coisa que ele pode sofrer, que a gente falou muito sobre análise manual, né, do recrutador, sobre o olhar do recrutador, mas também a gente tem que levar em consideração que grande parte dos processos seletivos hoje são conduzidos por inteligências artificiais, sistemas automáticos de triagem de currículo, e aqui esse currículo pode sofrer ainda mais. Por exemplo, lembra que esse currículo, quando passa por uma máquina, a máquina tenta ler os caracteres, e aí se esse contraste aqui, como eu falei, não tiver bom, ela não faz a mínima puta ideia qual que é essa informação, ela não consegue ler. O que mais? Dependendo, por ser uma estruturação também em colunas, em estar tudo meio distribuído, às vezes a inteligência não vai conseguir saber o que, que é cada seção dessa, né? Agora, se tu monta um currículo de forma linear, ele sabe, isso aqui, primeiro são as experiências profissionais, tudo que vem aqui é experiência profissional, percebe? Ele não tem como errar. Agora, distribuído dessa forma, ele pode não entender. Outra coisa é que eu nunca sei como esse documento foi gerado. Geralmente o Canva vai gerar um documento em PDF, né? No final. Mas o processamento para gerar o PDF que sempre me preocupa. Se ele gera codificado através de imagem, pode ser que o sistema tenha mais dificuldade ainda em identificar quais são os caracteres. Se ele for codificado em texto, aí às vezes é menos problemático, tá? Então, como isso é difícil de saber, putz, como é que ele está codificando o documento ao gerar o PDF? Puta, não sei, cara. Então, percebe, é sempre um risco. Então, minha sugestão, construa currículos em editores de texto. Usa o Word, usa o Google Docs, usa, sei lá, essas versões gratuitas aí de editor de texto, se bem que o Google Docs é gratuito, né? Qualquer um usa aí, é super fácil. Então, usa um editor de texto, vai lá, salva o documento em PDF e pronto, seu currículo está estruturado. Essa aqui foi mais uma aula para a gente entender os grandes problemas de um currículo criativo, né? Quais são todos os riscos que ele pode ter. E mostrar para vocês que sim, porra, ele é um currículo que ele pode funcionar, você pode ser contratado usando um currículo desse. Mas pode ser que ele te gere problemas, como eu te falei. Então, é uma questão sobre o quanto de risco você quer assumir. Você acha que vale a pena ter um currículo bonitinho comparado com todo o risco que você pode ter? Decisão tua. Um outro ponto que eu não falei, que eu também tenho um certo receio em relação a esse tipo de currículo. Eu já vi alguns currículos que eles me dão uma sensação de infantilização do perfil. Dependendo do tipo de cor, do tipo de layout que a pessoa utiliza, me dá uma sensação que é um currículo de um adolescente de 14 anos que tá mandando o currículo. Parece que esse trabalho de criança, sabe? O currículo fica bem infantilizado. E lembra, o que tu tá entregando para a empresa ou para o recrutador é um documento que vai te representar. E tu não consegue controlar a interpretação que o recrutador vai fazer disso. Por isso tem que tomar cuidado com todos esses detalhes. Manda um currículo que ele dá uma sensação de ser um documento infantil, porque ele tem nuvenzinha, porque ele tem não sei o quê. Porra, não dá pra culpar o recrutador de falar, pô, o recrutador me achou infantil porque eu coloquei uma nuvenzinha. Porra, dá essa sensação quando a gente vê. Parece um trabalho de quinta série. Então, é natural, ele pode sim olhar o currículo e ter essa sensação e ficar meio. Será que essa pessoa, na hora que ela for elaborar os relatórios para a diretoria, ela vai colocar emoji no relatório? Será que na hora que ela for elaborar um documento para o cliente, ela vai, sei lá, botar umas firulas que não precisa, entendeu? Prejudicando não só a imagem da empresa, como também a própria imagem profissional? É tudo isso que a gente avalia durante a análise curricular, a análise do profissional durante o processo seletivo. Então, por isso que o ideal é ter um currículo mais sóbrio, conservador, claro, objetivo, simples possível. Algo mais ou menos nesse sentido aqui. Aqui não dá para eu falar que a pessoa tem um perfil infantil. Aqui não dá para falar que tem pouca informação. Aqui eu não tenho como não ter um currículo
que gere essas más interpretações, tampouco dificuldades de leitura, seja por conta do recrutador, uma vez que ele atende a premissa de leitura em F, assim como também a leitura por sistemas automáticos, percebe? O contraste é brutal, é fonte preta com fundo branco, porra, não tem como ele se perder. É uma coluna única, percebe? Eu geralmente uso esse espaçamento aqui no layout do currículo justamente para facilitar o padrão de leitura F, né, do recrutador, ou seja, ele varre verticalmente pelos títulos, achou a informação que ele quer, ele vem horizontalmente e detalha ela, tá? Então, esse tende a ser um currículo com uma resposta muito mais linear, muito mais eficiente em qualquer tipo de cenário. Esse aqui pode funcionar ou não pode funcionar, depende bastante, fica a seu critério. Beleza? Precisando de alguma orientação, esclarecer alguma dúvida, manda nos comentários aqui que eu te ajudo, tá? De repente eu gravo um novo vídeo específico para um tema que você tiver. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.